Pode começar. Então, vamos iniciar a sessão com a palavra do Guilherme. Só pegar o título do seu texto, Guilherme. Você pode falar o título, porque aí a gente já... Na verdade, assim, o título era Das Utopias como Projetos pelos Quais se Luta. Só que aí para publicar lá na Terra Redonda, eles resolveram botar esse título só Carta sobre Utopias, assim. Mas o título era outro, que tem. Mas, na verdade, a história do Mas, texto é assim, né? Eu encontrei com essa pessoa do Setor Nacional de Educação do MST, que chama Isabela Camini, aqui em Porto Alegre, que é uma pessoa que, entre outras coisas, ela foi uma das que ajudou a lançar as escolas itinerantes do MST, isso lá nos anos 90. E acabou escrevendo a tese de doutorado dela sobre isso, que virou um livro que está publicado pela Expressão Popular, então, sobre as escolas itinerantes do movimento. E, além disso, ela é uma estudiosa de Paulo Freire e ela tem, nos últimos anos, escrito uma série de livros especificamente sobre cartas pedagógicas, né, sobre esse formato de escrita que o Freire estava experimentando no final da vida ali. Pouco antes de morrer, ele estava trabalhando num livro que seria composto de uma série de textos que ele chamava de cartas pedagógicas, né? Só que ele escreveu 3, a terceira, na verdade, não está concluída, e aí ele faleceu em seguida. A terceira carta que não está concluída, e elas estão publicadas, então, em Pedagogia da Indignação, né? A terceira que não foi concluída, mas está lá publicada, é sobre o assassinato do líder indígena em Brasília, né, do Galdino de Jesus. E a segunda carta foi inspirada pela marcha do MST em 97. Então, a marcha acontece exatamente um ano, ou foi programada para chegar em Brasília exatamente um ano depois do massacre de Eldorado dos Carajás. O Freire, já com a saúde debilitada, não está presente na marcha, assiste pela TV em São Paulo e escreve essa segunda carta pedagógica no mesmo dia, assim, né, depois, que chama Do Direito e do Dever de Mudar o Mundo. Carta inspirada e dedicada, então, ao MST, né. E aí a Isabela estava me comentando que todo ano tinha um fórum regional do Paulo Freire aqui em alguma cidade do Rio Grande do Sul, né? E que esse ano aconteceria em Santa Maria, e esse fórum nos últimos anos se notabilizou, digamos assim, por aceitar como uma das opções de submissão cartas pedagógicas, ao invés só de artigos acadêmicos, assim. E aí ela me convidou, pensou, pô, tu não, né, quem sabe tu escreve uma carta pedagógica aí, porque eu comentei com ela que, entre outras coisas, eu estava meio traumatizado depois do doutorado, não conseguia escrever nada acadêmico, assim, ainda mais sobre a minha pesquisa, né. Então, continuava pesquisando e pensando sobre as mesmas questões, assim, né, o que é utopia, essa coisa toda, mas toda vez que precisava sentar para tentar escrever alguma coisa, não saía nada, assim. E que, inclusive, eu estava com o artigo pendurado, né, e não conseguia nem começar, porque só de pensar, assim, já me dava gatilho, né. E aí eu pensei também, pois é, quem sabe tá aí né, da mesma forma que o Freire foi se voltando para esse tipo de escrita como alternativa, assim, de escrever sobre teoria, mas de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais informal, uma coisa assim, que não estava aí também uma oportunidade para mim dar uma destravada na escrita, né? Daí eu pensei bom, vou tentar escrever uma carta pedagógica, então explicando para ela mais ou menos o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos em torno do conceito de utopia, né? Mas aí sem estar tão preso às exigências acadêmicas, digamos assim. E daí foi daí que nasceu o texto, então foi essa carta pedagógica, que aí eu fui lá em Santa Maria apresentar, e foi a primeira coisa que eu fiz, assim, depois do doutorado na linha da pesquisa, e foi bem legal, assim, também a reação do pessoal lá. Eu apresentei como parte de a conferência toda dividida em círculos dialógicos, assim, em torno de temas, né, e aí tinha um círculo dialógico mais ou menos em torno do tema da utopia, e daí foi nesse âmbito, assim, que eu apresentei a carta lá, e aí depois resolvi também publicar no site lá para ver se chegava em mais gente também, então foi uma boa surpresa que alguém acabou compartilhando no grupo sem saber que tinha sido alguém de lá que tinha escrito, né, então sinal que
talvez mais do que o tradicional artigo acadêmico, de fato deu uma circulada, assim, o negócio, né? Mas é isso, assim, é uma coisa muito curta, né, assim, mas que talvez não pareça, mas, assim, são os últimos aí 5, 6 anos, assim, de pesquisa em torno do tema, de tentar pensar nisso, assim, o que é utopia, a partir principalmente do Paulo Freire e também muito do MST, assim, e gira muito em torno dessa ideia dele de se referir a utopias como projetos, assim, e aí pensar o que isso implica, assim, sabe? Eu posso compartilhar algumas coisas, assim, mas, assim, é tudo muito mais pergunta do que qualquer outra coisa, tá? Mas eu vou passar só por alguns, assim, para largar umas coisas no meio aí, mas uma das perguntas que surgem, assim, que acho que tem a ver com esse entendimento a partir do pensamento dele, é, assim, de quem são se perguntar isso, assim, né? Quem são os agentes das utopias, assim, quando a gente pensa nisso? E uma coisa que distingue um pouco, eu acho, pensar utopias a partir dele, é que para ele são o que ele chama das classes populares, né? Então ele diz assim, por exemplo, coerente com a minha posição democrática, estou convencido de que a discussão em torno do sonho ou do projeto de sociedade por que lutamos não é privilégio das elites dominantes, nem tampouco das lideranças dos partidos progressistas. Pelo contrário, participar dos debates em torno do projeto diferente de mundo, então veja, sempre usando esse termo projeto como sinônimo de utopia ou de sonho, é um direito das classes populares que não devem ser puramente guiadas ou empurradas até o sonho por suas lideranças. Então, e aí ele traz sempre essa coisa nessa analogia que é uma coisa que eu me pego pensando o tempo inteiro, assim, quais são as implicações disso, né, que é essa comparação de utopia com projetos de artefatos, assim. Então, ele usa essa analogia várias vezes, assim, né? Enquanto projeto, enquanto desenho do mundo diferente, menos feio, o sonho é tão necessário aos sujeitos políticos, transformadores do mundo e não adaptáveis a ele, quanto, permita-se minha repetição, fundamental é para o trabalhador que projete em seu cérebro o que vai executar antes mesmo da execução. Então, a pergunta um pouco é assim, o que significa pensar utopia a partir desse termo projeto e a partir dessa analogia, assim, sabe? Tem algumas coisas que entram aí para mim, assim, primeiro, qual é a diferença de chamar utopia de projeto? O que esse termo convida a pensar, né? Então, por exemplo, projeto implica uma coisa mais ou menos elaborada, assim, né? Então não pode ser uma coisa simplesmente, assim, aquela coisa meio quase retórica que a gente ouve muito, assim, a utopia de uma sociedade melhor. Tá bom, mas melhor em que sentido? Assim, o que né, se transformar isso em projeto significa elaborar isso de alguma forma, assim. Pode ser mais ou menos detalhado, mas necessita alguma elaboração. Outra coisa, acho que o projeto traz um pouco o termo, assim, para o chão, né, como tem aquela ideia um pouco pejorativa de utopia necessariamente como algo sempre inalcançável, assim, quando tu pensa em projeto, tu pensa mais em algo que é para ser realizado mesmo, assim, né? Então, nas próprias definições do termo meio de dicionário, assim, já essas coisas já aparecem, assim, né? Então, tu vê aqui, por exemplo, plano detalhado a ser realizado, esboço de um trabalho, blá, blá, blá. Então, essa é uma coisa. A outra coisa interessante da analogia dele é que ele fala, às vezes, em operário, ele usa esse exemplo, né? Só que é interessante que, se a gente pensar no contexto do capitalismo, assim, o ponto é justamente que existe aí uma separação entre quem faz qual trabalho, né? O arquiteto é o que planeja, mas não é quem constrói. E quem constrói não é quem planeja. Então, é quase como ele está pensando mais, na verdade, no caso do artesão, assim, né? Como a pessoa que realmente é agente de todo o processo produtivo. Então, vai imaginar o desenho da peça ou do objeto, talvez desenhar de fato e aí produzir aquilo. Então, né, sem uma divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, vamos dizer assim. Parece que é isso que ele está pensando ao dizer que as classes populares têm que participar de todo o processo utópico, tanto da elaboração quanto da luta, e não só de uma delas. Isso é diferente um pouco de, pelo menos, uma vertente da tradição utópica, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em socialistas utópicos, como o Fourier, aquele, né?
O que a gente tem é ele nos livros dele, por exemplo, elaborando a comunidade ideal, aqueles falansterios, por exemplo, então nos mínimos detalhes, assim, como é que essa comunidade tem que funcionar e tal. E aí tu tem várias pessoas ao redor do mundo, esse é um exemplo, por exemplo, de uma comunidade em Santa Catarina, no século XIX, que tentou colocar em prática, então, um desses falansterios do Fourier. Então, aí tu tem é como se a tradição, uma parte da tradição utópica reproduzisse essa mesma divisão de trabalho, assim, né? Então, tu tem o filósofo responsável pela elaboração do projeto, e aí depois tu tem as pessoas responsáveis por colocar esse projeto em prática. O Freire está tentando desfazer, me parece, um pouco essa distinção, e dizer, não, vamos dizer assim, ó, se a gente pegar o MST como exemplo, eles são tanto os agentes da elaboração quanto da realização dos projetos. Então, quem elabora o projeto de reforma agrária popular é o movimento, que depois vai lutar e vai tentar implementar esse projeto também. Então, é um pouco essas perguntas ou essas questões que eu tenho, assim, sabe, de como pensar a utopia por meio do Freire ou do MST, de algumas desses termos e passagens, pode, daqui um pouco, nos ajudar a elaborar um entendimento diferente, assim, sabe? Então, tem isso aqui, por exemplo, né? Então, a utopia enquanto projeto, aqui primeiro, implica essas duas coisas, realização e elaboração, classes populares como protagonistas também da elaboração, não só da realização, mas essas coisas também compreendidas como processo, né? E não como um estado final que se alcança. Então, o projeto não é simplesmente elaborado e ele nunca mais é mexido, digamos assim. Da mesma forma que ele não é, se tu pensar num exemplo mesmo que seja uma coisa como uma escola do MST, ela é construída, ela existe lá, ela foi realizada, mas ela não para aí, né? Um dos exemplos que eu trago na carta rapidamente é o Instituto José de Castro agora se tornando faculdade, por exemplo. Então, essa realização está sempre em andamento. E a partir dela também que o processo vai sendo sempre reelaborado. Então, o projeto educacional do MST não é estático, né? Porque a cada experiência se volta para o projeto e se reelabora ele a partir das experiências também. Então, só pensar nessas coisas sempre como processo, né? Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto, que é uma coisa que surgiu num curso que eu estava dando recentemente, onde a gente falava sobre esses temas, que é a coisa da utopia no singular ou no plural, né? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa, ou Silvio, ou não? Então, eles perguntaram, porque eu tendo a pensar mais de forma assim no plural, assim, né? As utopias como projetos e tentar realmente abrir isso aí para pensar em várias coisas. Mas aí era um curso sobre Paulo Freire e o MST, e eles me perguntaram em dado momento assim, tá, mas qual é a utopia do Freire e do MST? Deve ter uma utopia maior, assim, né? Uma coisa assim, e de fato tem, né? Tanto para o Paulo Freire quanto para o MST, a utopia maior é uma sociedade socialista, assim, esse é o projeto de sociedade, até certo ponto. Aí, de novo, vamos perguntar o que isso significa, socialista em que sentido, né? Que visão de socialismo é esse, etc. Tudo isso, mas essa é uma passagem bacana que é de Pedagogia da Esperança em plenos anos 90, ali, então, durante a consolidação do neoliberalismo, a própria esquerda sem querer tocar muito nesse termo, e o Paulo Freire reafirma justamente o sonho dele, né? Ele diz, nesse sentido também o esfacelamento do socialismo autoritário oferece-nos oportunidades extraordinárias, se bem que difícil de continuar sonhando e lutando pelo sonho socialista. Então essa seria a utopia maior, mas aí eu gosto de pensar um pouco em outras menores relacionadas à maior, assim, né? Então, pensar que o projeto educacional do MST pode ser pensado como uma utopia, que está diretamente ligado a essa maior, no sentido de que um dos objetivos dela é justamente contribuir para a transformação social, né? E aí cada projeto educacional dentro desse projeto maior pode ser compreendido também como utopia e tal, pode ser um instituto autônomo que é pensado e construído, pode ser um determinado programa de educação, etc. Então, enfim, então pensar em projeto, mas também em projetos, né?
daí é por aí, assim, eu acho. Depois, se quiserem, a gente pode entrar um pouco no... Trouxe algumas coisas sobre o projeto de reforma agrária popular e trouxe algumas coisas também sobre o projeto de educação e sobre o instituto onde eu dou aula, lá aqui em Viamão, né, também, se depois tiver interesse também em pensar um pouco, né, o que faz desses lugares, lugares utópicos, assim, né, então, enfim, é por aí. Ah, bem-vindos, Bruno e Conrado, juntos aí, Bárbara também. Não, legal. Eu achei bom e pensei em algumas coisas já para talvez colocar uma discussão aqui, né? Me chamou a atenção essa questão da utopia maior e utopia menor, né? Que aparentemente não tem uma dimensão do ponto de vista da teoria crítica, né? Em geral, a gente não, o pessoal da teoria crítica não usa essa terminologia, né? E E ela tá no... Eu tiro ela de um momento do Paulo Freire em A Sombra dessa Mangueira, em que ele fala isso, ele usa esse termo, assim, utopia maior. Uhum. E com esse sentido, né? Você está falando no Acho que sentido. sim, ou pelo menos eu levo para esse Né? lado, assim, mas, Uhum. né, que pensar que... eu dou o exemplo, por exemplo, a educação problematizadora imaginada por ele, proposta por ele em Pedagogia do Oprimido e nos outros livros, é uma utopia, né? Nesse sentido, é um projeto de educação pelo qual lutar. É uma Uhum. educação problematizadora que ele imagina como projeto, né? Detalha e tal. Mas qual é o ponto dessa educação principal? Assim, qual é o objetivo dela? Sim, porque aí. É fazer o quê? É transformar a sociedade em uma sociedade diferente. Então aí tem uma outra utopia já, né? É como se a Uhum. educação problematizadora como utopia tivesse por objetivo também ajudar a construção de uma outra utopia, entre aspas, maior, que é uma sociedade diferente dessa. Uhum. E aí a dinâmica poderia vir a ser, então, uma espécie de uma utopia maior, porque eu queria entender melhor isso, sabe? A utopia maior, então, seria esse pano de fundo que está por trás de todas as utopias menores, né? E então você teria que analisar, portanto, a relação entre as utopias menores e esse pano de fundo. Exatamente, Né? porque uma pergunta que eu tenho é assim, tá, mas então, sei lá, a partir desse conceito, eu poderia dizer que qualquer projeto é uma utopia. E aí tu diria, não, Essa é a minha não. dúvida. Então a pergunta é o que torna um projeto utópico? Uma relação com essa utopia maior, por exemplo, né? Seria uma resposta. Uhum. Não, interessante. E Porque senão até. alguém pode dizer, então qualquer projeto educacional e tal é uma utopia. Não, se esse projeto educacional não tem vínculo nenhum com uma coisa com um projeto maior de sociedade, né? Então Freire usa às vezes esse termo, projeto de sociedade, projeto de mundo. Bom, projeto de mundo é uma coisa bastante ampla, né? Um projeto de escola não é exatamente um projeto de mundo, mas ele pode estar vinculado a um projeto de mundo, né? E isso torna ele utópico daí, por exemplo. Inclusive, pode até ser prejudicial para uma utopia menor, um projeto de escola, querer ser um projeto de mundo, né? Porque a escola não vai Exato, dar conta exatamente, exatamente. dos, Exatamente. dos problemas do Então não mundo. é necessariamente maior ou menor, mas é assim mais específico, sabe? Enfim, algo assim que eu estou tentando pensar, só para fazer Uhum. uma diferenciação entre algo como outro exemplo, o próprio MST, né? Desde a fundação eles se colocam como tendo três objetivos principais e esses objetivos funcionam mais ou menos em escala, porque o objetivo número 1 é terra, o objetivo número 2 é reforma agrária. O objetivo número 3 é transformação social. E essas coisas estão ligadas uma com a outra também, mas assim, Uhum. terra é muito mais imediato e específico do que transformação social, concorda? E, curiosamente, do que reforma agrária. Exato. Né? Vou fazer reforma agrária a partir do quê, né? Da onde? Acho que Exato. Então, o tem. movimento funciona também um pouco com essa lógica, assim, de pensar Uhum. em objetivos interligados, mas que tem um escopo diferente, assim, vamos dizer.
Assim, das tentativas de projeto de extensão, em diálogo com com essa tua perspectiva, eu acho interessante, assim, porque a tentativa que eu fiz no ano passado foi eu tentar juntar o grupo de educação, os movimentos de educação com o movimento agrário, Uhum. o ecológico daqui, e tentar fazer com que alguma coisa de uma agenda de um lado e de outra agenda de outro lado pudesse se conectar, Sim. né? Ainda não consegui fazer isso, eu insisto nessa ideia, como parte da extensão, mas a ideia é um pouco essa, assim, né? De como que, por exemplo, e aí seria eu acho que porque aqui tem muito a relação, em outras palavras, que eu acho que é a grande pergunta que eu queria fazer, grande não, né? Mas a pergunta que de fato eu queria fazer você menciona muito essa dimensão da utopia menor com a utopia maior, Hum. mas eu fico pensando também numa relação entre as utopias menores, Sim, sim. né? Uma articulação assim, pô, e aí você pode até falar mais do projeto do MST, mas me dá a impressão que é isso, né? Não é só criar uma escola rural para alfabetizar a garotada, mas é também uma escola rural que permita com que eles pensem, inclusive, o significado da terra que eles estão trabalhando ali, que eles estão conquistando, né? E ao Uhum. mesmo tempo, né, quando eles trabalham um projeto de terra, né, pensar também o sentido de educação que eles precisam para aquilo, né? Exato. Então E, em alguns casos, essa relação é, por exemplo, vamos pensar no projeto de reforma agrária popular. O curso que existe nessa escola onde eu dou aula é um curso técnico para formação de administradores de cooperativas agrícolas. É um curso de ensino médio e um curso técnico nessa área. Por que nessa área? opa, travou aqui. Não, Não, é uma pergunta, uma assim, pergunta. por que vocês acham que tem um curso técnico lá nessa área específica de administração de cooperativas? Uhum. Sem a qual eles não vão conseguir É a sustentar principal forma todo. de sustento do movimento, principalmente durante governos que começam a cortar a verba pública. O MST conseguiu sobreviver e, de certa forma, até continuar crescendo durante o governo Bolsonaro por causa das cooperativas, né? Nessa escola específica, que está num assentamento grande aqui, o maior do Rio Grande do Sul, grande produtor de arroz agroecológico e tal, eles, inclusive, uma forma que remuneram os professores é a partir de dinheiro das cooperativas. Se eles não formarem administradores que são militantes do próprio movimento, eles vão ter que contratar pessoas de fora para administrar essa questão que é central, assim, econômica do movimento, né? Uhum. E ao mesmo tempo não pode ser um administrador técnico. Exatamente. E ao mesmo tempo, isso é fácil de ver, não é meramente um curso técnico, entendeu? Porque se tu for fazer um curso técnico parecido em outro lugar, eu te garanto que vai ser completamente diferente do curso de lá. Isso é fácil de ver e, de novo, a gente pode depois, se tiverem curiosidade, isso vai para o artigo, se tudo der certo lá depois, né? Assim, mas tem uma agenda semanal aqui, por exemplo, onde vocês veem atividades que eles fazem todos os dias lá. Sei lá, por exemplo, vários dias começam às 7h40 com uma apresentação de mística, entendeu? O que mística tem a ver com formação de técnico em cooperativa agrícola? Uhum. Então, é um curso técnico, mas é um curso de educação, compreendido mesmo como formação humana, formação de política. Então, eles têm aulas de estudo político, entende uma série de coisas que estão fora do escopo tanto do ensino médio quanto do ensino técnico, né, compreendido de forma mais limitada, assim. Então, tem aí uma formação técnica que atende a uma demanda do movimento, importante, mas que também é uma formação de militantes, é uma forma de possivelmente formar, né, jovens sem terras de diversos assentamentos do Brasil que vão para o curso, que vão talvez se tornem administradores de cooperativas, mas militantes do movimento, né, e que talvez depois vão para a universidade também, em cursos que o movimento tem parceria com universidades, etc, etc. Né? Então, tem toda uma formação aí intelectual, teórica, técnica, política, né? Então, dessa forma, tu vê como o curso
está contribuindo diretamente para esse outro projeto maior de reforma agrária, né? Através de formar pessoas para as cooperativas. Então é isso aí, é pensar essas conexões entre as, entre aspas, utopias menores também, né? Entre uma escola com um projeto de reforma agrária, etc, etc. Vocês têm questões? Guilherme, Silvio, eu fiquei pensando um pouco nesse final do artigo, que você fala a utopia como oposição ao fatalismo que nos imobiliza. Eu estava pensando aqui na Argentina, conversei com várias pessoas aqui e o pessoal está bem ligado a esse fatalismo mesmo. Parece que eles não têm mais esperança que a sociedade vai mudar. Falando com vários colegas na faculdade, o pessoal quer sair da Argentina, não tem mais esperança, não sei, nem no peronismo e nada, parece que nada vai mudar. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa oposição aí. E também nessa movimentação interna. A gente ainda tem, né, essa grande mobilização, essas marchas universitárias, que foi um pouco do que eu escrevi ali também, que é justamente esse movimento de resistência, de luta. Você vê gente desde aposentados, uma dona de casa, os estudantes, os professores estão ali nessas marchas, que é ainda uma forma de resistência, mas também tem muito desânimo aqui na sociedade, acho que justamente por esses reflexos econômicos, né, que dão um baque na vida das pessoas, mas a gente também tem outras dimensões dentro da sociedade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do fatalismo. Esse é o começo de toda a pesquisa, assim, né? Na verdade, o meu projeto com isso nasce logo depois da eleição do Bolsonaro, né? Eu fui para os Estados Unidos fazer doutorado pouco depois da eleição do Trump, a primeira. Então já cheguei lá e saindo da Alemanha, onde a extrema-direita já tinha começado a ressurgir, que isso era o contexto dos chamados da crise dos refugiados, que se chamava na época, né, na Europa. Então eu estava vivendo isso lá durante o mestrado, saí de lá pouco depois da eleição do Trump para os Estados Unidos nesse contexto, e aí acontece a eleição do Bolsonaro também, e na verdade, assim, a minha trajetória é literatura de língua inglesa, e eu estava lá no departamento de inglês para desenvolver um projeto de doutorado nessa área, assim, né? E acabei escrevendo uma tese sobre utopia em Paulo Freire e MST e coisa assim, né? Por quê? Porque o que eu senti individualmente, mas em torno ao meu redor naquele momento foi isso que o Freire chamava de fatalismo. Eu só não tinha um nome para isso ainda, exatamente. Uma desesperança profunda, sei lá, uma coisa assim. Por algum motivo, acho que a coisa o gesto da própria direita, né, de ficar trazendo a ditadura militar de volta, acho que também serviu de um convite para mim pensar em retornar para aquele período também e ver um pouco o que as pessoas tinham feito no Brasil naquele contexto, né? E foi aí que eu, pela primeira vez, fui ler Paulo Freire, por exemplo. E achei um nome para isso. E descobri que, na verdade, ele passou quase a vida inteira escrevendo sobre fatalismo e contra o fatalismo, né? E tem toda uma teorização aí para ser feita, porque ele distingue, então, nos anos 90 ele chama isso de fatalismo neoliberal, e é uma coisa que aproxima muito com a coisa do realismo capitalista do Fischer, que a gente estudou, por exemplo. Ele fala do fatalismo que ele associa com as populações camponesas com as quais ele trabalhou, que já é um pouco diferente, pelo menos que já é um fatalismo mais religioso, às vezes ligado a um tipo de religião. Ele distingue entre fatalismo dos opressores e dos oprimidos. Então, o que significa a utilização do fatalismo como ferramenta de desmobilização, de um fatalismo que é mais produzido por condições de desesperança, né? E que acaba afetando mesmo pessoas que gostariam que as coisas fossem diferentes, mas que passam a acreditar que isso não é possível. Então, tem toda uma coisa aí para ser trabalhada que eu não consegui fazer, por exemplo. Eu tenho aí escritos, assim, mas aí tem um projeto inteiro sobre o conceito de fatalismo, tá? Mas, assim, mas foi isso. Mas o que me impressionou foi que, exilado da ditadura militar brasileira,
o Freire, né, bradava aos quatro ventos a necessidade de não se entregar ao que ele chamava de fatalismo imobilista e de promover um tipo, de uma forma de estar no mundo diferente, que é o que eu chamaria de utopismo. Ele chama de utopia. Então é como se a utopia, aí pensando menos em projeto e mais como uma mentalidade, uma disposição que é cognitiva, que é afetiva, que é espiritual, intelectual, enfim, eu gosto da frase dele, aquela, uma forma de estar no mundo, com o mundo e com os outros. Tem várias formas de estar no mundo, com o mundo e com os outros. O fatalismo é uma delas, né? Baseada na percepção de que o que a gente faz não faz diferença, de que as coisas vão se manter como elas estão, independente de qualquer coisa, de que o futuro já está definido a priori, etc, etc. Uma outra alternativa é o utopismo, né? Amparado na convicção de que mudar é possível, mesmo que seja difícil, de que o futuro é um problema, como ele diria, né? Aberto a diferentes soluções, e cabe a nós achar essas soluções, que a história é um tempo de possibilidade, presente, futuro e até passado, né? O que aconteceu no passado não estava determinado a acontecer, outras coisas poderiam ter acontecido, né? Então, a história é um tempo de possibilidade. Então, todas essas coisas compõem o que eu chamaria de utopismo, assim, que é o que ele defendia e oferecia como alternativa. Agora, a questão é como que isso é estimulado, né? Então, a educação problematizadora, entre outras coisas, tinha por objetivo desestimular o fatalismo e estimular esse outro tipo de estar no mundo. Como que isso é feito é uma pergunta para educadores, assim, né, na prática. E a outra questão é um pouco isso que tu apontava das marchas também, né? É curioso, né? O fatalismo nos desmobiliza e nos desengaja, mas a desmobilização e o desengajamento reforçam o fatalismo. É quando a gente consegue, de alguma forma, se engajar, muitas vezes, que a gente se sente menos fatalista, né? E mesmo quando as coisas eventualmente não têm sucesso, né? Então, eu cito na minha experiência, por exemplo, ter participado do sindicato de trabalhadores lá da Universidade dos Estados Unidos e ter organizado greve, ter feito uma série de coisas que nem sempre teve o sucesso que a gente esperava, foi com certeza uma experiência política assim fundamental para mim ser menos fatalista do que eu era antes, né? Então é curioso como o MST fala muito disso, né? A luta social é educativa, às vezes mais do que qualquer outra coisa. É na luta que a gente aprende que mudar é difícil, mas é possível, né? Às vezes não consegue, não dá certo, e às vezes dá certo, mas a gente sente de forma palpável naquele momento essa possibilidade. Mas ela só acontece nessa forma, né? Na marcha, no sindicato, no movimento, enfim. Então, acho que é por aí, assim, dá para se voltar para Paulo Freire, para os escritos, para a teoria, para a discussão, mas no fim das contas a gente tem que também achar formas de se engajar na luta compreendida da forma mais ampla possível, né? Caso contrário, realmente é muito difícil não ficar submerso no fatalismo, assim. Diga, Bruno. Olá, gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Ah, que bom. Perfeito. Bom, primeiro, desculpa o atraso, mas é que a gente estava na aula da Alexia aqui na UFBC e a gente saiu no meio para participar da reunião. E aí, então, eu queria fazer duas coisas. Uma pergunta e depois um comentário. Eu vou fazer a pergunta, porque é mais pertinente ouvir a resposta do Guilherme do que o meu comentário, que pode ser completamente avoado. Então, do seu texto, primeiro que eu gostei muito de saber dessa esforço e dessa desenvolvimento do MST de criar essa universidade onde você dá aula. E aí eu queria saber, e eu confesso minha total ignorância que eu não sabia disso. Dessa nova proposta do MST, e que eu já tinha visto em alguns lugares. Eu lembro, por exemplo, há uns 10 anos atrás, que eu fui na Argentina novamente, ver aquelas fábricas recuperadas. Não a Flasco,
que é a mais conhecida, que fica lá em Neuquén, mas tinha em Buenos Aires algumas fábricas recuperadas, mas especificamente ali no centro de Buenos Aires, em Almagro, era o bairro, e aí eles tinham essa proposta de fazer uma Universidade de los Trabajadores, né? E muito interessante, então, essa mesma toada como movimento histórico contemporâneo dos movimentos de esquerda enfim, não vou colocar criar um conhecimento, mas de gerar um arcabouço daquilo que é relevante justamente dentro dessas duas propostas, de uma utopia menor e uma utopia maior, e sempre conectadas. E eu gostei muito dessa conceitualização que você fez, de uma utopia menor estar necessariamente ligada a uma utopia maior, né? Então, a minha pergunta seria para você falar mais sobre a universidade e, sobretudo, sobre o projeto do MST, porque, assim, historicamente, o MST é um movimento brasileiro, ligado às comunidades eclesiais de base e aos camponeses, mas o STED, ele mesmo, que é do Rio Grande do Sul, e, enfim, toda a formação e o poder muito forte do MST no Rio Grande do Sul, mas como está a disseminação institucional de projetos como esse do MST, da universidade que você está, para o resto do Brasil, assim, né? Só por mera curiosidade. E aí, então, essa é a minha pergunta. Aí, o meu comentário vem justamente nessa interligação entre a utopia maior e a utopia menor, e o fatalismo, né? Que o Marcuse, ele nomeia como, ele faz uma diferenciação na época dele entre derrotismo e um pessimismo que é um pessimismo metodológico da teoria crítica, né? Isso quem vai chamar de pessimismo metodológico, estou citando a Olgária Matos, ela utiliza esse termo. A teoria crítica se utiliza de um pessimismo metodológico, tipo falar mal de tudo, porque tudo tá uma bosta, mas essa é a crítica que identifica os limites e as possibilidades de transposição desses limites. Então, aí o Marco diferencia isso. Isso, pessimismo revolucionário benjaminiano, né? E o Marcuse depois ele vai nomear isso de uma diferenciação do... Que daí não é o fatalismo esse que o Freire fala, por exemplo, né? Esse exatamente, assim. Enfim, claro, quem estuda mais o Paulo Freire em aproximação com o Marcuse sabe melhor do que eu, que não sou um estudioso de Paulo Freire. Então, essa aproximação, vocês aí comentem melhor do que eu. Mas, enfim, aí tem esse termo do Marcuse, né? Crítico ao termo de um derrotismo, né? A partir do momento, principalmente, onde ele vai identificar, enfim, a emergência do pensamento unidimensional. E aí eu sempre me lembro, inclusive, resgatando, já que a gente está falando de artigos que cada um de nós escrevemos, já que o da nossa produção acadêmica é importante, e a produção pública do nosso... O Silvio, eu ainda não vi o artigo que eu escrevi, eu ainda não vi as correções que você me mandou. Mas nesse artigo que eu escrevi, eu resgato a Rosa Luxemburgo no clássico O Reforma e a Revolução, onde ela está debatendo com o Edward Bernstein. E, claro, o Edward Bernstein estava ali naquele momento do Partido Social Democrata Alemão, de uma ruptura entre um fatalismo, de pensar, não vai ter revolução, então vamos só fazer a reforma do capitalismo, e a Rosa Luxemburgo propondo, né, isso, claro, à luz das derrotas do século XIX, Comuna de Paris e etc., e a Rosa Luxemburgo está ali, especificamente na virada de 1899 para 1900, eles estão tendo essa discussão, e aí a Rosa Luxemburgo fala, temos que investir na revolução. Só que há então uma diferença, uma briga conceitual entre eles, onde o Bernstein ele defende o movimento pelo movimento, ou seja, então movimentar-se pelo movimentar, sem a necessidade de ter um objetivo revolucionário, e a Rosa Luxemburgo falou, não, de maneira alguma, a gente tem que ter um objetivo revolucionário.
trazendo essa discussão para a contemporaneidade, geralmente eu tenho sempre, isso está na minha cabeça sempre, quando a gente, pelo menos particularmente, quando eu tenho o objetivo revolucionário é a utopia, exatamente. Então, eu sempre, essa discussão voltou à minha percepção, aos meus pensamentos, no seguinte sentido, de que hoje talvez eu não vou jamais defender a posição do Bernstein, de não ter um objetivo revolucionário, mas diante desse fatalismo que a gente vê na frente, ou desse derrotismo, onde, como o próprio Bruno colocou aqui, dos próprios colegas, essa melancolia de falar, olha, não parece que há um objetivo, mas de talvez trazer pelo menos essa posição do Bernstein, no sentido de que, claro, temos que ter a utopia revolucionária da Rosa Luxemburgo, utopia maior, mas a utopia menor, acerca do que o próprio Bernstein falava, lá, então continuemos de qualquer maneira, né? E de que a derrota, se ela vier a acontecer, vai acontecer 1000 vezes até que em algum momento a utopia se realize, mesmo que uma utopia menor, e como próximos passos a utopia maior. Então, acho que é o resgate dessa organização político-conceitual entre uma utopia menor, aliás, o primeiro passo político, depois a utopia menor e depois a utopia maior, ou que isso se dê de uma vez só, mas que haja essa organização conceitual a ponto de combater o fatalismo mesmo. Eu acho que era esse o meu comentário. Muito bom, obrigado. Eu não sei se a gente quer ter o que o Natan também levantou a mão, não sei se deixamos outras pessoas também falarem primeiro, ou o que é melhor fazer isso. Eu só vou fazer um breve comentário. Esse conceito de pessimismo é interessante, né? Porque talvez no Freire não tenha pessimismo, né? Então, o conceito dele, por exemplo, entre outros, né, é otimismo crítico. Então, aí tem realmente uma distinção de pensar. O Freire é um cara mais otimista, assim, se for comparar com Benjamin também. E aí a gente pode pensar de onde vêm essas distinções, né? Se tem a ver com uma coisa de América Latina, Europa, ou as diferentes tradições religiosas, coincidentemente, ambos com alguma relação com vertentes religiosas, né? Enfim, tem uma coisa aí, mas o que eu acho interessante, isso é um pouco simplificado, mas assim, eu colocaria do mesmo lado o otimismo crítico do Paulo Freire ou o pessimismo revolucionário do Benjamin, e distinguiria isso de fatalismo ou derrotismo ou esses outros, entende? Independente de ser mais pessimista ou otimista, eu acho que todos eles estavam pensando em disposições espirituais, afetivas, intelectuais, de alguma forma mobilizadoras. Tanto que permitiu a eles, sustentou eles politicamente, né? Isso. No caso do Benjamin, quer dizer, um cara que continuou produzindo até morrer, assim, né? O que produziu. Então, ele não se entregou a um fatalismo, ainda que, né? Então, mas a atitude alternativa para ele era esse pessimismo revolucionário, mas como alternativa a um fatalismo, a um derrotismo desmobilizador, eu acho. E acho que o suicídio dele também não é um derrotismo desmobilizador. Não, totalmente. Talvez pelo contrário, assim, né? Um último ato trágico, extremamente triste, mas de rebeldia e revolta, assim, né? Enfim. Eu lembro muito, assim, a minha orientadora lá no doutorado, nos últimos livros dela, era em torno de uma pergunta que se colocou nesse contexto de fatalismo, mas a pergunta era assim, o que fazer quando não há o que fazer, mas não fazer nada não é uma opção? Não é uma pergunta exatamente otimista, mas é uma pergunta que se recusa ao fatalismo, quer dizer, não há nada o que fazer, mas não fazer nada também não é uma opção. Então a pergunta é o que fazer, quando não há nada o que fazer, mas fazer nada não é uma opção. E aí se faz alguma coisa. E esse fazer alguma coisa já não é derrotismo ou fatalismo. Mas aí, de novo, aí realmente no Freire tu tem uma disposição afetiva um pouco mais otimista, talvez, em comparação com essas outras. Mas desculpa, Silvia, eu nem lembro agora o que era que tu estava falando, que...
Antes, só, não sei depois dos comentários das outras pessoas, mas fala mais assim, acerca do projeto MST. Isso, tá. Aí de algumas coisas que eu anotei aqui, quando tu falava da questão de ter ou não ter um objetivo, assim, também, né? O que eu concordo, assim, eu acho que o que é legal, de novo, naquelas analogias que o Freire fica trazendo, é que ele parece dizer que é preciso ter um projeto, um desenho, para guiar a ação também. Então, essa ideia de se movimentar, tem necessariamente um projeto, ou coisa, que eu acho que é válida, eu acho que a pergunta que ele coloca é um pouco, tudo bem, mas a gente não precisa, essa ação não precisa ser orientada para algum lugar, e o que orienta ela, se não algum tipo de projeto, mesmo que num esboço, assim, né? Então, pode ser um projeto menor, mas é tipo assim, vamos lutar por uma educação diferente, tudo bem, mas nessa luta a gente precisa elaborar um pouco o que é essa educação diferente pela qual a gente está lutando, entre outras coisas, para poder orientar, assim, né, as estratégias, as táticas e coisas. Então, essas coisas acho que tem que andar um pouco de mão dada, não é que precisa necessariamente ter um objetivo antes de se movimentar, mas a ação de se movimentar também tem que ser uma ação de ir elaborando algum objetivo para orientar esse movimento, assim, né? Elaborando mesmo, e você coloca isso muito no seu texto, reforça o quanto o Paulo Freire reforçava a ideia de projeto. Isso é muito interessante para resgatar até uma discussão contemporânea, com talvez questões talvez mais autonomistas de uma inserção política, até, enfim, as próprias questões das zonas autônomas temporárias, sabe? Isso, exatamente. Talvez um projeto como do MST, que é um projeto histórico, na verdade, ele é pensado para ser um projeto histórico, e a diferença disso, de um projeto e como isso é mais relevante, tendo em vista os seus objetivos, as suas utopias menores e as suas utopias maiores. Isso. A questão da faculdade ela é bem recente, tá? Assim, o site ainda está, inclusive, em construção aqui, mas já se pode ver alguma coisa, se quem tiver curiosidade. Então, o Instituto Josué de Castro agora se tornou também Faculdade Josué de Castro, é a primeira faculdade reconhecida do MST. O Instituto existe desde o início dos anos 90, 92, 93. Ele primeiro estava localizado na cidade de Veranópolis, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Hoje ele está em Viamão, aqui mais próximo de Porto Alegre, que a ideia foi realmente trazer o Instituto para dentro de um assentamento importante, assim. Nesse momento, vai ser oferecido um curso de graduação, que é um curso em tecnólogo de gestão de cooperativas. Então, tu percebe aí também, é quase como se tu tem um instituto oferecendo ensino médio e ensino técnico nessa área para jovens sem terras, que depois poderiam, por exemplo, passar a fazer a graduação também nessa área no próprio instituto lá, tá? Então, o MST já há muito tempo tem diversos cursos universitários em parceria com universidades, isso já vem de longa data, e aí eles acontecem nas universidades, mas também, por exemplo, na Escola Florestan Fernandes, ou nesses outros lugares, e mesmo assim segue a pedagogia do movimento, tá? Então, bem diferente. Mesmo que seja em parceria, tem esse livro aqui, para quem tiver curiosidade, da Rebeca Tarlau, que foi traduzido em português, chama Ocupar Escolas, Ocupar Terras. Em dado momento, ela fala que ela foi convidada para acompanhar uma semana do curso de graduação bacharelado em Geografia, que era em parceria com a Unesp, se não me engano, e era uma semana do curso na Escola Florestan Fernandes. E aí ela termina, ela vai narrando o que os alunos do curso fazem ao longo do dia, assim, né, as diferentes atividades, e termina dizendo assim: no final desse bacharelado, esses alunos desse curso vão ter o mesmo diploma que os alunos do curso de Geografia mais tradicional da Unesp, mas a experiência educativa é completamente diferente, tá? E, de novo, esses cursos em parceria com a universidade estão abertos exclusivamente para estudantes de regiões de reforma agrária. Então, são eles que acessam esses cursos. Mas essa é a primeira vez que tem um curso de graduação que vai ser administrado única e exclusivamente pela MST de forma autônoma. E isso é importante, pensando daí na utopia já um pouco maior do projeto de educação da MST, porque isso dá um espaço autônomo para se experimentar com diferentes práticas pedagógicas, assim, né, que às vezes acaba não conseguindo fazer da mesma forma quando se entra numa universidade,
projeto mais em parceria com o Estado, enfim. Mas então isso é recente, vai se oferecer esse primeiro curso, a ideia com o tempo é oferecer outros cursos, né, em outras áreas, começando sempre, a prioridade sempre tem a ver com a demanda as demandas do movimento, né, o primeiro curso técnico oferecido antes desse em administração de cooperativa foi o magistério. Por que o magistério? Porque se precisava formar professores para as escolas dos assentamentos, e professores militantes, né? Então, a primeira coisa era formar professores. Então, assim vai indo. Então, talvez o próximo curso seja um curso de pedagogia, de educação, enfim. Mas isso é recente e a questão é, de fato, né, o movimento surge aqui no Sul, apesar de ele ter como... Ele é herdeiro de movimentos como as ligas camponesas, que já era um movimento mais do Norte, né, Nordeste, mas ele surge aqui no Rio Grande do Sul, mas a Escola Florestan Fernandes, que hoje é o principal instituto educacional autônomo do movimento, por exemplo, é em São Paulo, né? Então, e o movimento está espalhado pelo Brasil inteiro, mas ainda tem uma ligação muito forte aqui, e até por uma questão de tempo mesmo, né? Como existe aqui desde o final da década de 70, início da década de 80, existe uma infraestrutura muito forte, assim, né? Que permite lançar vários projetos aqui, que em outras áreas talvez fosse mais difícil começar, assim, mas é por aí. Mas, por exemplo, nessa turma lá, são estudantes do Brasil inteiro, né? Então, muita gente da região sul, mas gente do Nordeste, do Norte, todos lá. E aí a escola funciona como todo o curso do MST na chamada pedagogia da alternância, né? Eles viajam para o instituto para estudar durante 2, 3 meses e depois retornam para suas respectivas comunidades por 4, 5 meses, para depois voltar de novo para a escola e assim por diante. É o Natan, acho que tinha uma comentário. Tá me ouvindo bem? Uhum. Primeiro eu queria comentar. Oi, todo mundo, né? Queria comentar uma coisa que eu não tô, eu tô fora de casa, né? Precisei sair para fazer compras. E aí, ouvindo vocês falarem e caminhar pela cidade ouvindo esse assunto, é uma experiência assim incrível, gente. E eu tendo que fazer compras, né? E depois comento mais sobre isso. Mas eu queria fazer um comentário, Guilherme. Primeiro, um assim que tem a ver com o Bruno, que é interessante saber que aí onde você está tem algo, né, uma faculdade dessa, é uma universidade dessa. Muito interessante. Sim. É até esperançoso, né? Não conheço, mas pela catástrofe que se vive, é algo de boa notícia, né? E aí eu queria perguntar para você se esse pessoal aí tem contato com a escola Florestan Fernandes, né? Lá em Guararema, que eu visitei lá. Foi até interessante porque foi lá que eu acabei encontrando a Maria Rita Kel, que é uma das bibliografias que eu uso. E eu achei assim muito interessante lá aquela formação que naquela ocasião eles estavam comemorando 39 anos, ou era 40 anos. Tem uns 2 anos, eu acho, essa visita que eu fiz pela universidade, né? Uma visita pedagógica. Eles estavam fazendo um movimento de fazer uma abertura para entrar em contato com a sociedade em geral, assim, né? Foi no momento em que o Silvio estava tentando fazer aquele projeto que ele já mencionou aí, que não deu muito certo. Eu falei, pode ser interessante, Silvio, porque lá em Guararema eles disseram para mim que estão tentando fazer essa abertura, né? Eu até cheguei a encontrar o Stedley Filho e perguntei para ele se ele tinha contato com movimentos revolucionários fora do país, né? Como a CNT-FAI, que é ali a Espanha, a galera anarquista, ou mesmo a CGT lá na França. Enfim, ele falou que não estava articulando nada internacionalmente. Isso é uma coisa que eu queria que você pudesse comentar algo. E o outro comentário é algo assim um pouco mais geral, né? De conversando por aí também com as pessoas, até tem a ver com a minha própria desesperança às vezes, parece que o negócio tem um modus operandi, assim, um métier, que de um lado você tem pessoas que teorizam uma utopia. Isso pode ter mais ou menos a ver ou não com o empírico, né? Do outro tem um pessoal que é muito empírico, talvez um ativismo assim, às vezes até um ativismo cego. Quando esses grupos se encontram,
Aí, geralmente, o que eu vou chamar aqui de ativista cego, né? Ele vai dizer assim, não, não, isso é um monte de teoria, isso não dá certo, vamos fazer, vamos fazer. Aí o cara da teoria vai dizer assim, não, ó, você tem que pensar antes o que tem que ser feito, porque tem que ter um objetivo, né, e fica nessa. O cara da teoria bota medo no cara que é ativista, até porque ele tentou e já errou várias vezes, sabe? E fica nessa, assim. E aí que eu acho que é onde entra a brecha, né? Que tem a ver com a minha caminhada aqui para comprar coisas. É aí que a gente não pode subestimar o poder de uma compra, né? Que já que a utopia não entrega o que você quer, então é trabalho e comprar e consumir que vai te entregar a tua esperança. Que logo em seguida desaba, né? Você bota uma esperança no objeto, você espera que ele te lance em alguma medida dentro das relações para te proteger de algo, seja lá o que for, e logo em seguida essas relações que você entrou desprezam esse objeto que você teve, que você comprou. E aí você, que era o objeto, não vale mais nada. E aí fica assim, né? O que sobra é o mercado e o fatalismo, né? O cara que pensou teoricamente que aqueles conceitos não valem de nada, o ativista ele tentou, errou, mas também a experiência dele não vale de nada e fica nessa. E, assim, e isso também para dizer que é uma coisa que você comentou, que eu acho que a divisão que você tinha comentado tá aí, né? O cara que faz teoria não pode fazer prática, o cara que pode fazer prática não faz teoria. E ponto. Tipo, a gente da academia, então, meu Deus do céu. Não dá, né? Se o cara faz teoria, não faz prática e vice-versa. Ah, não, ó, não pode, tal. Hum. E aí eu queria comentar também uma última coisa que é, eu fiz um projeto uma vez que se chama Filosofia no Parque. E eu fui lá no parque, sentei lá com a cadeira, escrevi um projeto, etc e tal, e fui fazer esse projeto no parque, sentar lá para conversar com as pessoas, para poder ter conversas filosóficas. Eu comentei com um professor ou outro, a pessoa, não, isso não pode, isso não é filosofia, nananã. Cara, eu errei pra caramba lá, assim. Teve conversas que foi realmente pior que a conversa de boteco de bêbado. Mas teve conversas que foram maravilhosas, assim. Acertei em tudo? Não. Errei em tudo? Não. Mas eu saí desse projeto com uma puta esperança. Tá ligado? É uma conversinha ali, ó. Pode ser tudo e pode ser nada. Absolutamente nada. Mas até hoje o pessoal do parque me chama pra ir lá, colocar aquela mesinha, aquela plaquinha, olha, filosofia no parque, venha conversar sobre conceitos de filosofia. Ou proponha o seu tema. Eu tinha lá, era conversa, era. E durante muito tempo fiquei com muito medo de compartilhar isso assim na academia. Porque é muito criticado. Muito criticado. Você fala, não, isso não vai dar em nada, isso é, né? Não, isso não é filosofia. Não, essas conversas não são filosóficas. Tá bom, cara, errei. Vou voltar lá e vou tentar de novo. Quando eu tiver tempo, né? Enfim, era isso que eu queria compartilhar. E te ouvir sobre, claro. E os Ah, colegas. legal, obrigado. Valeu por todos os. Eu começaria por esse último, e eu não sou especialista na área, né? Mas talvez isso seja mais filosofia do que o que se passa por filosofia hoje, né? Seria interessante pensar que filosofia nem sempre foi uma disciplina acadêmica, né? Primeiramente. Então, talvez esse teu projeto, para a gente chamar isso de filosofia como conversa, assim, num espaço público, talvez tenha mais a ver com os primórdios da filosofia do que o que se faz hoje, assim. Então, não sei, para mim parece um negócio super legal, assim. Eu acho animador, assim, que tu tenha feito isso poderia ser pensado como um desses, entre aspas, pequenos projetos pelos quais lutar, assim, de fazer filosofia de uma forma diferente em espaços públicos, por exemplo, né? A questão que tu falava da divisão ali, é por isso que eu acabo me apegando em pessoas como Paulo Freire ou movimentos sociais como o MST, porque não existe essa divisão entre ser utópico ou ser prático, ser utópico ou ser militante, ser teórico ou ser prático. Se o teu exemplo é o Paulo Freire, vai ter que lidar com as duas coisas. Se o teu exemplo é o MST, é a mesma coisa, assim, não tem como fazer essa divisão partindo deles, entende? Então, para mim, também é isso, assim, é mais um motivo para partir, por exemplo, deles. É essa união do que normalmente aparece como algo que não que tem que estar dividido e que, na verdade, não tem que, né?
Eu lembro desse teu comentário da Floresta Fernandes num outro encontro também que a gente teve. Eu acho isso muito curioso, assim, porque um dos principais princípios do MST é o internacionalismo, né? E a gente vê isso, por exemplo, na presença de brigadas de militantes em vários lugares, como na Venezuela, como em Cuba, na própria Palestina, né? Então o movimento se faz presente nesses lugares através de brigadas de militantes. O movimento já há algum tempo é parte da chamada Via Campesina, que nada mais é do que uma estrutura ainda maior que organiza e une diversos movimentos, principalmente da América Latina, mas do mundo inteiro, né? Então aí está, por exemplo, os zapatistas também, né? Então faz parte dessa rede internacional. E a Escola Floresta Fernandes, mais do que o Instituto José de Castro, recebe militantes de movimentos sociais de outros lugares, né? Quer dizer, uma das coisas que acontece lá é isso, são cursos, inclusive, ministrados em línguas outras que português, como espanhol, como francês, inglês, para militantes de movimentos sociais de outros lugares, assim. Então, acho curioso essa resposta dele à tua pergunta, assim, porque não é o que a história e a prática do movimento parece mostrar, assim. Então, não sei bem o que ele quis dizer com isso, assim. O que mais que apareceu aí? Tu falou de um esforço também do movimento de se abrir mais à sociedade, uma coisa assim. Acho que isso tem sido um dos principais motivos pelos quais o movimento tem conseguido se fortalecer nos últimos períodos, inclusive durante governos como Bolsonaro, né? Então a gente lembra que o MST durante a Covid-19, por exemplo, produziu não sei quantas toneladas de marmitas para ser distribuídas pelo país inteiro, né? O que mudou muito a imagem do movimento perante a sociedade de forma mais ampla, né? É um dos motivos pelos quais a CPI que se tentou lançar contra o movimento não foi para frente, porque acabou que não teve apego com a sociedade, né? Porque estava todo mundo olhando o que o movimento estava fazendo, que, entre outras coisas, era ocupar o lugar que o Estado não estava ocupando, e daqui um pouco tu vai atrás desse movimento, supostamente como movimento de terrorista, não sei o quê, que estava lá produzindo marmita para a gente passando fome, né? E a gente pode pensar em coisas como agora a Feira Nacional da Reforma Agrária, que acontece em São Paulo, que reúne, 30, 40 mil pessoas, então, entende? Então isso mudou muito, assim. Essa professora que é estudiosa do MST, que participou desse curso que eu estava dando, não sei o que, ela falava isso, né, que quando ela começou a estudar o movimento mais lá nos anos 90, que foi quando eu também comecei a participar de coisas, assim, em Porto Alegre, não era todo mundo que saía, assim, com uma camiseta do MST na rua, um boné, sabe, era uma coisa meio assim. Hoje não, sabe? Hoje eu vou na Feira Orgânica da Redenção aqui em Porto Alegre e é uma coisa assim, né? Tu tem os armazéns do campo nas principais cidades, então isso é justamente de novo, isso é um projeto do movimento, é uma coisa elaborada, entendeu? De entender que eles precisam fazer com que a reforma agrária seja uma luta da sociedade inteira. Por isso que dentro desse conceito de reforma agrária popular começou a se falar em produzir alimentos saudáveis para toda a população. Né? Por quê? Porque isso é um modelo alternativo ao modelo do agronegócio. Então, isso está sendo oferecido para a sociedade inteira. Ao invés de produzir soja transgênica para exportação, nós estamos produzindo alimento orgânico para cá, para tentar garantir a soberania alimentar do Brasil. Né? Então, isso é um projeto que não é só para o MST, é uma tentativa de abrir esse projeto maior como um projeto de sociedade. Né? E acho que era mais ou menos isso das diferentes coisas aí que tu trouxe, mas se não, depois voltamos para outros. Mas obrigado por todos os comentários, agradeço. Bárbara, acho que também está com a mão. Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Oi, Guilherme. Guilherme, tudo bem? Eu fiquei com a pergunta do Bruno sobre o fatalismo, me veio uma dúvida, na verdade. Acredito que seja simples, e nem sei se ela tem relação, mas vamos lá. Então, são duas questões. A diferença e se há relação entre o determinismo e o fatalismo. Porque o determinismo, ele para mim, sei lá, ele dá uma ideia de passado, e o fatalismo uma ideia do futuro mesmo, dá essa conotação. E quando a gente trabalha com
eu trabalho com crianças em áreas periféricas. E aí entra naquela questão também que a gente, com a educação, trabalho na área educacional, parece que a gente não consegue quebrar ciclos, sabe? Ciclo de violência, ciclo da falta de esperança, e a gente fica trabalhando bastante, escuta bastante essa questão do determinismo, né? As crianças, para que eu vou estudar se a minha mãe consegue dinheiro fazendo X coisa, eu não vou procurar outros, né? Outros caminhos. Não é a questão dela seguir os caminhos dos pais, não é isso, mas elas saberem que elas têm as outras possibilidades, né? Que elas podem sonhar com outras coisas, né? Com uma faculdade, com outros tipos, enfim. E a outra questão você acredita que a não adesão da educação bancária, né? Uma escola que não faz essa adesão dessa educação, infelizmente ainda temos bastante no Brasil, é um dos primeiros passos para uma sociedade uma sociedade que não tem uma sociedade unidimensional, que o Marcuse falava, com relação ao pensamento crítico, com relação a não emancipação, as pessoas não conseguirem ali sair e questionar mesmo. O que você acha sobre esse? Não sei se eu fui muito clara sobre esses fatores. Acho que entendi, sim. Qualquer coisa eu te pergunto de novo, mas a primeira, acho que fatalismo e determinismo tem tudo a ver. E, por exemplo, um dos tipos de fatalismo que o Freire falava era o que ele chamava de fatalismo libertador, que é um fatalismo que poderia ser dito como otimista, assim, e ele estava querendo dizer, se referindo a uma vertente, principalmente do pensamento marxista, que era o seguinte, vou fazer um trabalho ruim aqui de parafrasear isso, mas é algo como assim, era um tipo de pensamento que colocava o comunismo como um futuro pré-determinado e inevitável. Então, nesse sentido, ele era libertador, no sentido de que falava de um futuro libertador, mas ele era fatalista. Por quê? Porque é determinista, né? E aí tu vê como o determinismo também pode se voltar para o futuro, que era a ideia de que, assim, o próprio avanço e desenvolvimento do capitalismo vai acabar gerando de forma inevitável um comunismo e tal, não sei o quê. De novo, quando a gente se volta assim para as teorias, a gente percebe que é uma coisa com muito mais nuance e complexidade, na maioria dos casos, do que isso, mas isso se colocava um pouco assim, tinha uma vertente do pensamento marxista que era bastante determinista, e para o Freire, nesse sentido fatalista, porque desproblematizava o futuro, ainda que o futuro que colocava era um futuro talvez desejado, desproblematizava ele ao colocar ele a priori como inevitável, assim. E isso para ele era um problema, porque se esse futuro tem que ser elaborado e construído pelas pessoas, pelos movimentos, ele não pode estar dado de antemão, né? E que esse tipo de fatalismo, mesmo que como libertador, também pode ser desmobilizador, né? Porque se a gente acreditar que esse futuro vai vir de qualquer jeito, então talvez também não precise fazer muita coisa, assim, né? Ele tem uma expressão assim, um futuro que vai vir como doação da história. Então é isso, né? Se tu acredita que esse futuro vai vir doado, então não precisa lutar por ele, assim. Então, fatalismo tem tudo a ver com determinismo e pode ser determinismo, inclusive, voltado para o futuro nesse sentido, assim, de desproblematizar o futuro, de pré-determinar ele e colocar ele como a única possibilidade inevitável, mesmo que seja um futuro desejado, né? A outra questão, se eu entendi, é um pouco sobre o papel da educação, assim, né? Que, de novo, como eu estou pensando a partir do Paulo Freire e do MST, é central, né? É aquela famosa frase do Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, mas o mundo também não muda sem educação, assim. Então, entre outras coisas, por isso que o MST se tornou um movimento de luta por educação, porque esse também foi um problema lá atrás. Quando começou a se lutar por escola e coisa, se discutia isso dentro do movimento, mas a gente é um movimento por terra, né? O que a gente vai fazer se envolvendo, lutando por escola e por não sei o quê? Isso não era uma coisa assim que já surgiu com todo mundo em torno desse projeto, assim. E, na verdade, hoje o MST talvez seja tão conhecido por ser um movimento por terra e por reforma agrária como um movimento por educação, assim, né?
E as conquistas na área da educação são gigantescas. A gente pode falar aí do Pronera, a gente pode falar desses cursos em parceria com universidades no Brasil inteiro, a gente pode falar dos institutos autônomos, de escolas por assentamentos no Brasil inteiro, do desenvolvimento de toda uma pedagogia do movimento, né, que hoje se chama de educação do campo, e vasta bibliografia nessa área, então também tem toda uma produção teórica disso, enfim. Então isso tudo demonstra, eu acho, que não só para o Paulo Freire, mas para esse movimento social tão importante, a educação tem um papel central, assim, na luta pela revolução social, né? E não por acaso também aí o movimento se volta para pensadores como Paulo Freire, especialmente, aí não é a minha área também, mas talvez o pensador marxista mais importante para o MST seja o Gramsci, né? Que é um cara também que se notabilizou um pouco por isso, né? Por essa questão da importância da formação de uma contra-hegemonia por meio, entre outras coisas, da educação, inclusive pela ocupação de espaços educacionais do Estado, por exemplo, que é um outro ponto de controverso, né, quando se pensa no MST, que, diferentemente dos zapatistas, por exemplo, engaja o Estado o tempo inteiro, né? E isso, então, ao mesmo tempo que força o Estado a desapropriar a terra, força o Estado a conceber uma série de recursos e serviços e coisa, em muitos casos trabalha junto também com o Estado, né, na gestão de programas, por exemplo, universitários e coisas assim, mas é por acreditar que isso é fundamental nessa luta de posição aí de formação de uma contra-hegemonia, que é a educação em todas essas áreas, inclusive as institucionais, digamos assim, tem um papel central nessa luta, assim. A Michelle ali, e depois, de repente, o Bruno, já que... Concordo. Vai lá, Michele. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Guilherme, primeiro, eu gostei muito do seu texto. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que foi muito bom ler um texto que não era um artigo ou um projeto de mestrado, doutorado, ou um capítulo de alguma dissertação. Não que eu não goste, eu gosto muito de ler esses textos dos meus colegas, mas assim, ler um artigo que era bem. Nossa, eu sempre fiquei, caramba, gente, nem, então foi, assim, muito bom, obrigada pela essa leitura, gostei muito, assim, da forma como você escreveu, não tinha nem pensado nessa possibilidade, assim, de escrever como cartas pedagógicas. Eu acho que quando você falou a questão de quando a gente está na academia, a gente perde muito, eu acho que o escopo das possibilidades que a gente pode escrever, além de artigos acadêmicos, científicos e dissertações, e entre outras coisas, né, então foi muito bom ver uma coisa mais, assim, refrescante no meio de todas essas leituras que às vezes são muito maçantes de muito conteúdo. Então, a primeira coisa foi isso. Aí a segunda coisa eu fico um pouco, assim, eu acho muito legal esse projeto da MST, eu acho que, nossa, deve ser incrível, né, você participar disso, deve ser uma coisa, assim, muito incrível, até mesmo no período que a gente está hoje, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como que a gente sustenta, digamos, essa esperança, assim, porque parece que se pressupõe já na MST que a gente tem esse projeto utópico, então já está ali. Todo mundo que está ali já está inserido em um projeto utópico político, mas a gente tem muitos lugares ainda que não tem isso, não existe a palavra utopia, não existe a palavra utopismo, não existe a palavra um projeto político, isso daí ainda nem entra, digamos assim, no vocabulário, assim, a minha mãe, ela faz parte da educação há mais de 30 anos, que ela é professora de FACTECs, né, de Faculdades Técnicas do Estado de São Paulo, e assim, se eu falar com ela agora, os seus 70 anos, sobre isso, talvez em algum momento ela tenha gostado de dar aula e continuar dando aula. Agora virou maçante, agora é um trabalho. Eu conheço, assim, minha mãe trabalha para mim sempre, de segunda a segunda ela sempre trabalhou, corrigindo provas, fazendo material, fazendo aulas. Aí você falou uma hora sobre que os trabalhadores sempre têm que participar de todo o processo utópico. E aí eu penso assim, eu tenho amigos que acordam 4h30 da manhã para ir trabalhar, para pegar ônibus, voltam para casa, chegam em casa 10 horas da manhã. Como que a gente
digamos assim, pede para essas pessoas construírem, participarem de todo um processo utópico que é cansativo. Desde a minha graduação, eu conheço colegas que fazem parte de movimentos políticos e todos eles saíram mal, assim, muito, muito mal da universidade, principalmente após a pandemia. Todos eles estavam extremamente sobrecarregados, todos eles tiveram que trancar cursos porque não conseguiam manter os dois lados entre teórico e prática. Então, assim, foi muito. Eu vejo todas essas pessoas muito maçantes. Eu mesmo não tenho tempo, assim, eu comecei a fazer parte do Olga Benário aqui em Campinas, que eles têm a construção de uma ocupação aqui em Campinas, mas, assim, não, acabou o meu tempo de poder participar. Assim, meu domingo eu realmente prefiro dormir, talvez, um pouco mais que 6 horas para poder descansar, porque segunda vai ser tudo de novo. Então, assim, como que a gente sustenta essa esperança que tanto se fala dessas utopias, né, desse processo? Eu ainda não consigo ver isso, assim, você falou que o MST está indo para além do MST, né, não é muito mais, porque eu sempre via como um grupo fechado no começo que eu comecei a conhecer. Para mim sempre foi um grupo muito, muito fechado, eu não sabia nem com quem falar sobre, ou como participar, ou como conhecer, né? Parece que tem que ter um processo. Eu não posso simplesmente ir lá e visitar e conhecer uma aula, por exemplo. Eu nem sabia que podia, então, eu nem sabia que podia, sabe? Eu tive uma colega, quando eu fui para o Peru, para Arequipa, eu conheci uma moça de Ciências Sociais da USP, que ela falou para mim que deu aula no Florestan Fernandes, como estágio, alguma coisa assim. Ela me falou que não foi um processo fácil, assim, para ela. Ela falou que não era todo mundo. Então, assim, eu fiquei, nossa, parecia realmente um pouco fechado. Agora que eu tô conhecendo um pouco mais, eu fui aqui em Campinas, teve a feira também, que eu fui conhecer. Mas, assim, como que a gente faz esse movimento, né, de trazer, digamos, essa utopia para outros espaços? Agora, eu sei que a gente vai ter a Universidade Indígena que vai estar construir, né, parece que foi a lei, só que como que vai ser esse projeto, a gente ainda não sabe também como que vai se decorrer esse projeto. Mas e como que a gente faz com aquilo que já existe? Porque eu entendo que construir talvez do novo, assim, a gente tem um pouco mais de possibilidade, mas e com que as outras faculdades que já estão aí, né? Como que a gente insere esses projetos utópicos ou essas tentativas, né? Ainda mais a questão desse maior, qual que seria o nosso utopismo maior? Seria a sociedade socialista, assim, sendo que se a gente usar esse termo, vai ser bem difícil conversar com alguém para falar que o projeto político maior é uma sociedade socialista, assim, eu não consigo nem conversar com os meus pais direito sobre isso, imagina outras pessoas. Então, assim, é bem difícil, assim, a questão da educação, né? Meus dois pais são professores, então como que eu trago isso também para dentro de casa e para além desses meus espaços que eu tenho mais facilidade de conversar sobre, né? Então, acho que minha mais pergunta é nesse sentido, né? Como que se sustenta isso em outros espaços que ainda eles não se encontram? Uhum. Começando ali pela questão das cartas pedagógicas que tu mencionou, só queria dizer rapidamente que isso é uma coisa interessante também, que já se tem, isso principalmente dentro da educação, que eu sei aqui, mas inclusive teses e dissertações sendo escritas no formato de série de cartas pedagógicas, assim. Então tem muita gente experimentando com esse modo de escrita dentro da academia também, justamente na busca por outras formas de teorizar, por exemplo, né? Então, realmente, assim, nos passos ali do que o Paulo Freire estava tentando fazer também, de buscar outras formas de escrita para escrever filosofia e pedagogia, assim. A questão que tu falou do sustento ali, talvez do utopismo, uma coisa assim, e que no MST já parece estar dado, né? É interessante, assim, porque apesar de, até quando a gente fala sobre, assim, parece uma coisa que que, que engloba todo mundo que passa pelo movimento, assim, na verdade, assim, eu não tenho os números certos, tá, mas numa turma lá de 20, 25 alunos que estão lá no curso técnico da escola, cara, na verdade, uma minoria vai virar militante do movimento, sabe? E talvez, inclusive, uma minoria fique em assentamentos. Então, assim, esse trabalho dentro do movimento, apesar do movimento existir há mais de 40 anos, é constante, assim, esse sustento disso, né? Não é à toa que o maior evento do MST, que é o Congresso Nacional, que acontece de tantos em tantos anos, reúne lá, sei lá, 40, 50 mil militantes do Brasil inteiro. Então, assim, o MST
tem, sei lá, milhares, milhões, talvez, de pessoas que, de alguma forma, são parte do movimento, que estão nos assentamentos, famílias e coisas assim, mas quando o movimento reúne todos os militantes, são 40, 50 mil pessoas, que já é um número impressionante, assim, mas que te dá uma ideia de que nem todo mundo nem todo mundo é militante, assim, sabe? Então e por isso é tão importante esse trabalho de formação, principalmente da juventude, né? Porque como é que a luta continua por mais 40 anos se a maioria dos jovens, na verdade, não se vê ficando dentro do movimento, por diferentes razões, né? Pelo tipo de sociedade que a gente vive, que diz para eles o tempo inteiro que o que importa é ir para a cidade arrumar emprego, que é mobilidade social, que incute valores individualistas, é tudo isso que a gente sabe, né? Dentro desse contexto é muito difícil, assim, é uma luta árdua e constante. Então, isso, mesmo dentro do movimento estabelecido há mais de 40 anos, isso não está dado, assim. É o tempo inteiro, é com cada turma, com cada grupo de jovens, sabe? Mesmo em assentamentos grandes, onde tu tem centenas de famílias, nem todas elas estão envolvidas lá na produção coletiva, nas cooperativas, tem várias famílias que conquistaram lá seu pedaço de terra e querem ter o mínimo a ver com isso possível, entendeu? Então, acho que é importante ter uma visão assim, de que a coisa é bem mais difícil do que pode parecer, talvez, quando a gente fala, assim, né, e tenta exaltar as coisas que o movimento já fez e tudo mais, mas, assim, a luta ali é diária e complicadíssima, assim, para manter isso, para sustentar isso, sabe? Eu pensei também na coisa do socialismo que tu comentou, né? Talvez por isso também o movimento tenha começado a falar mais em coisas como soberania alimentar né, e colocar esses outros termos, assim, talvez por isso, né? Porque eu colocar principalmente para a sociedade de forma mais... E para o próprio movimento, porque, de novo, não são todas as famílias do MST que vão dizer que não, nós somos socialistas, a gente luta pelo socialismo. Não, é uma minoria, assim, são as lideranças, os militantes e tal. Agora, quando se fala em coisas como garantir alimentos saudáveis para a população do campo e da cidade, acho que a maioria das pessoas ouviria isso e diria que, pô, tem sentido, né? Por que nós estamos usando toda a terra do Brasil para produzir soja, para exportar para não sei aonde, para depois nós importar feijão? Então, aí não precisa ser um socialista, eu acho, para daqui a um pouco começar a apoiar um projeto assim, né? E aí, claro, traz também a questão de o que a gente pensa por socialismo, né? Quer dizer, como a gente traz toda a história que está atrelada a isso, é um conceito, é um termo realmente difícil, assim, carrega uma bagagem complicada. A gente já falou sobre isso em outras sessões, mas o que está se falando, entre outras coisas, é assim, acabar com a concentração de terra no Brasil, entendeu? Com o Brasil inteiro, né, ter lá um percentual mínimo da população que é dono de toda a terra, que é um meio de produção, né? Então, assim, está se falando disso, assim. Então, talvez também como trazer isso para uma coisa que não pareça, que não traga aquele espectro do socialismo autoritário, assim, né? Aquela coisa horrível, assim, de ditadura, e essa coisa assim, para uma coisa de... Olha, nós estamos falando em todo mundo ter acesso aos meios de existir, sabe? De reproduzir a própria vida. É isso, em essência, o socialismo, o comunismo. Os meios de sobreviver não serem propriedade privada de poucas pessoas. Isso parece uma loucura? Não sei. Para mim, não, né? Parece uma coisa básica, que todo mundo deveria ter acesso a terra, alimento, água, moradia, né? Quer dizer, é isso, assim. Mas essa é uma discussão, esse é um projeto a ser elaborado. O que é esse socialismo do que a gente fala? Precisa elaborar isso. Ou, se não quiser chamar de socialismo, de outra coisa, mas precisa ter um projeto de sociedade. Que projeto é esse? Que sociedade é essa? Né? E a tua outra questão principal é realmente, assim, não tem uma resposta, né? Como é que a gente... Tu comentou a própria questão da educação, né? A gente ressalta a importância da educação, mas pô, tem gente que não tem tempo e energia para, ainda por cima, fazer um curso de noite, ou sei lá o quê, muito menos para daqui a um pouco participar de um grupo onde está tentando se elaborar algum tipo de projeto. Isso, de novo, tem a ver com a sociedade que a gente vive, como ela captura o nosso tempo e nos deixa sem muita alternativa mesmo. Só que aí a gente sempre acaba na mesma coisa também. Então tá, a gente pode
aceitar então isso e aceitar que não tem o que fazer, ou tentar achar formas de fazer de qualquer jeito, assim, né? Não sei. E aí, de novo, talvez por isso movimentos sociais ofereçam uma alternativa, né? Porque uma pessoa inserida no MST, uma família, ela também está lá trabalhando, está tendo que produzir a sua subsistência, produzir alimento para a cooperativa, que vai ser vendido, que não sei o que, mas ao mesmo tempo está inserida num movimento que tem elaboração de projetos, onde as pessoas também ocupam, dentro dos próprios assentamentos, posições em coletivos políticos e coisas assim, e eventualmente ascendem a uma posição de liderança regional, nacional, etc. Então, ali é possível, vamos dizer assim, trabalhar e participar disso. Isoladamente fora desse tipo de coletivo, realmente parece impossível, assim, né? Então aí realmente não sei como é que se faz isso, né? Porque as pessoas daí não têm as condições mínimas, materiais mesmo, de fazer essas outras coisas. E a gente tem, por exemplo, em estar aqui sexta-feira, participando de um grupo de pesquisa e tal, né, que para outras pessoas seria inviável, por mais que fosse importante. Então é pensar nisso também, o que oferece as condições materiais para que grupos populares possam participar, por exemplo, da elaboração de projetos, etc, etc. E aí, às vezes, um movimento social dá essas condições. Mas eu não tenho resposta, assim, realmente. Essa é uma pergunta, né? Aí, de novo, né, o Paulo Freire falava da pedagogia da pergunta e não da pedagogia da resposta. Então, o importante aí para nós é a pergunta, assim, como fazer, de novo. O que fazer quando nada pode ser feito, mas não fazer nada não é uma opção? O que fazer? Tomar isso como uma pergunta de fato, não como uma pergunta retórica, cuja resposta é não há o que fazer, né? Esse é o fatalismo que o Freire falava. Fazer o quê? Né? Milhões de pessoas passando fome. Fazer o quê? A realidade é essa, não tem o que fazer. Essa é a pergunta retórica. Tem a outra forma dessa pergunta que não é retórica. O que fazer? Essa é a educação problematizadora, colocar isso como um problema de fato que precisa de soluções e cabe a gente achar as soluções. E atravessando um pouquinho, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar essas categorias. Eu me fixei um pouco nelas, porque me parece que essa utopia maior não é um ideal, um modelo a ser copiado, né? É muito mais uma imagem fantasma, que aí talvez o pessoal da psicanálise possa trabalhar mais isso, né? Uma representação sem contorno, do que propriamente uma coisa assim, não, o modelo é esse, né? Isso, um esboço com um plano. E aí não se trata de pensar a utopia menor separada da utopia maior, né? Porque você a utopia menor nesse sentido para construir a utopia maior é muito mais interessante em algum momento, porque é nessa utopia menor que a gente, então é aqui que tem algum laço de solidariedade, por exemplo, né, o fato de que, de repente, o MST vai ter que conviver com territórios, com pessoas que pensam de uma maneira capitalista, que pensam de uma maneira, né, e aí, o que fazer? Vou despejar essa pessoa do acampamento, né? É aí que, esse é o ponto. Vou doutrinar essa pessoa? Como que convive com essas diferentes visões, né? Eu não queria alongar muito, mas queria marcar isso, porque eu acho que é um tópico interessante isso que você está trazendo, né? Aí, eu não sei, eu poderia passar, Bruno, a palavra para a Thaís. Eu não sei se o Conrado queria falar também. Como vocês estão em dupla. O Conrado vai falar aí. Uhum. Eu gostaria de parabenizar o Guilherme pela excelente carta, artigo, né? Realmente me fez refletir bastante, né? Inclusive do exemplo do MST, da sua prática utópica, nessa tentativa de concretude, né?
Eu gostaria de trazer, se for possível, ou ainda tiver tempo, a discussão, um texto que o próprio professor Silvio trouxe como contraponto, né, sobre a implantação e a disseminação das escolas cívico-militares no Brasil, né, tanto estaduais quanto municipais, e o quanto elas são, além de prejudiciais, são totalmente a antítese do projeto do Freire, né? Bem como das escolas, posso dizer, dos exemplos das escolas do MST, né? Eu vejo eu puxaria até que o Adorno, me atreveria a dizer o Adorno, quando ele diz o conceito de semicultura, né, de semiformação, eu vejo aqui uma imposição autoritária nessas escolas cívico-militares. Adorno dizia que havia no indivíduo uma degeneração, uma regressão, né, intelectual pela indústria cultural, né, onde eles estavam absorvidos, mas isso é um contexto diferente do nosso, é um contexto da Europa, contexto do século XX, né, pré e pós-guerra, né, mas eu vejo que esse diálogo e esse tensionamento pode vir a trazer produtividade para a nossa conversa também, no sentido do que nós temos nossas particularidades, nossas especificidades, né, no âmbito educacional, e eu queria saber a sua opinião também, Guilherme, se possível, não de uma solução ou de um tratamento, mas não sei, uma análise desse sintoma das escolas cívico-militares que, mesmo com o MEC tendo barrado a sua continuidade, elas continuam ainda a existir, né? E fazendo como posso dizer, essa doutrina, essa educação, né? Imposta por hierarquias e por imposições autoritárias, tirando totalmente a identidade dos seus discentes, né, dos alunos. Bom, era isso. Eu não sei se eu consegui formular bem, mas seria isso, basicamente. E aí eu posso aproveitar também, estou cortando aqui, mas por que que eu coloquei esse texto? Porque eu fico na dúvida se esse é um texto, se esse modelo de escola é um modelo utópico também, né? Tem um projeto, tem micro, né? Um Utopia projeto tópico menor, da direita, tu quer dizer assim? é isso, esse é o Uhum, ponto, né? Em que sim. medida a chave da utopia, ela também, porque não tem contorno, talvez, não permite ter esse lugar assim, então tá, a escola que funciona é a escola em que a disciplina imprime o ritmo, né? Sim, Desculpa, e em Thaís. relação a essa última, não sei se de repente a Thaís falar também, perguntar ou comentar antes de, não sei, só para não... Os que mandam, gente, era só pensar junto mesmo, que vocês foram falando, e eu fui pensando algumas coisas que achei que seria bacana trazer, porque a gente está falando de uma utopia num horizonte concreto, né? Uma utopia enquanto um ainda não, uma construção. E aí eu fiquei pensando nessa dimensão da utopia maior e da menor, e me parece que nessa construção, nesse ainda não, ocorre de fato um movimento aí dialético entre o micro e o macro, sabe? Essa coisa de realmente não tem. A gente está muito longe de ter consciência de classe, a gente está muito longe de ter uma militância
abrangente, contudo, tem as fagulhas, tem as faíscas, eu acho que é aí que a gente pode trabalhar, né, como vocês citaram, a gente está aqui numa sexta-feira conversando sobre isso, então, acho que esses ambientes do esperançar também, aí buscando o Bloch, né, nessa ideia de ainda não, utopia concreta, mas sei lá, parece que quando a gente pensa no macro, bom, a gente tem uma utopia maior, você trouxe o socialismo, na minha cabeça é um para-além ainda do socialismo, a gente pensar nessa estrutura, né, essa crise climática, essa loucura toda, a gente pensar no ecossocialismo, mas as fagulhas, as faíscas aqui menores que fazem com que a gente consiga pensar esse macro, sabe? Mas só isso mesmo. Obrigada, gente. Muito legal, viu? Você trazer essa ideia toda e a atuação do MST, essa atuação de construção teórica e ativa ao mesmo tempo, né? A teoria e a prática junto ali, é bem bacana. Obrigada, gente. Valeu. Sim, eu acho Posso colocar uma coisa, Guilherme? Depois me inspirou essa fala um pouco da Thaís e outras também, em relação ao texto. A gente está passando por um momento de avaliação de planos de educação e tudo mais. E eu fico pensando, será que a gente consegue criar uma espécie de índice utópico dessas escolas? Para onde está indo essa utopia, né? Porque se a gente está falando de um plano nacional de educação, dos planos regionais de educação, plano municipal de educação, esqueci, está escrevendo com a gente. A professora, estou esquecendo o nome da nossa colega, desculpa, gente. Final de quadrimestres, assim. Ela tá muito atuante nisso, assim, de análise de projetos de educação, né? A Marineide. Isso. E aí eu fico pensando nisso, a gente tem os índices para ver, por exemplo, como que a escola atua sobre a questão de gênero, raça, né, né, o programa de gestão democrática das escolas, que são tópicos muito clássicos da educação. Mas eu fico pensando assim, e se a gente criasse uma espécie assim de índice de pensar assim, não, será que essa escola aponta para um futuro? Qual o futuro que essa escola aponta, né? Se a ideia é criar um plano, qual é o plano, para onde aponta esse plano? Né? A partir das tendências e das práticas que essa própria escola já cria para si. Né? Então, aproveitar talvez esse índice de uma utopia menor, né, para construir dentro dessa utopia menor uma categoria, digamos, um pouco mais empírica, que possa, né, que a própria escola possa se olhar e falar, poxa, será que a minha escola, para onde essa escola está apontando, né? É isso. Vamos lá. Primeiro, essa questão da utopia de direita é uma que eu sempre fico pensando, assim, né? E aí, de novo, sempre com o Freire, para mim, né? Com certeza, a direita tem um projeto de sociedade, tem um projeto de mundo, tem um projeto de educação pela qual está lutando, digamos assim. A questão é se isso caracteriza uma utopia. E para o Paulo Freire, a resposta é não, tá? E para mim também. Para mim, isso é um pouco como chamar o golpe de 64 de revolução. Para mim, revolução, utopia, daí desculpa, né? É dessa perspectiva. Então, vou ler duas passagens do Freire aqui de Ação Cultural para a Liberdade, por exemplo. Na verdade, só os oprimidos podem conceber um futuro completamente diferente de seu presente. Os opressores, enquanto classe dominante, não podem conceber o futuro a não ser como preservação de seu presente de opressores. Assim, enquanto o futuro dos primeiros está na transformação revolucionária da sociedade, sem a qual não haverá sua libertação, o futuro dos segundos está na pura modernização da sociedade, com a qual podem ou esperam manter o domínio de classe. Ou seja, se a utopia está ligado à transformação profunda da sociedade, ela não tem como estar ligado a uma classe, digamos assim, que está interessado na preservação do status quo.
A direita ou ela é reacionária ou ela é conservadora. Então, como que ela vai ser utópica? Isso não significa que essa reação, esse conservadorismo, não tem projetos, né? Então, eles têm projeto de educação e de escola, é verdade. Mas esse projeto está vinculado à transformação radical da sociedade, na direção de uma sociedade mais justa? Não, pelo contrário. Então, isso não é utópico, dessa concepção freiriana, tá? Uhum. Outra passagem aqui. Seria desnecessário dizer aos movimentos revolucionários que eles se encontram em relação antagônica com as classes dominantes. Não será demasiado enfatizar, porém, que esse antagonismo, que envolve objetivos e interesses opostos, deve expressar-se em formas de ação igualmente distintas. Na verdade, deve haver uma diferença entre a prática daquelas classes e a dos movimentos revolucionários, que os perfile claramente. Essa diferença não é arbitrária nem puramente formal. Ela tem uma fonte radical, a natureza utópica, no sentido já referido nesse texto dos movimentos revolucionários, de que as classes dominantes carecem em termos definitivos. Ou seja, para o Freire, as classes dominantes carecem de uma natureza utópica. Essa natureza utópica é das classes populares, dos grupos revolucionários, etc., etc. Então, ele se recusa a entregar esse termo para a direita, em outras palavras, assim. E eu também, tá? O que não significa que a gente não possa falar que eles têm projetos, né? A questão é, vale a pena chamar esses projetos de utopia? Então, aí é uma pergunta, né? O que acontece quando a gente também, de alguma forma, entrega esse termo, né? Como o termo revolução e outros. Esse é o meu apego afetivo ao termo, talvez, tá? Aí, o que eu faço com a minha pesquisa nos últimos quase 10 anos e coisa e tal, né? Aí sim, é fatalismo, né? Então, aí só vai me sobrar o fatalismo, se me tirarem o utopismo também agora, porque ele é da direita. A questão das escolas, né, que tu trouxe, Silvio, também, desculpa, Conrado, né? Isso. Essa realmente é uma questão que eu pensei muito pouco, né? Porque como eu acabo querendo dedicar o tempo né, ao Freire, ao MST, coisa, então isso acho uma coisa legal, assim, para mim, para o grupo, enfim, estou bem interessado em pensar nisso, né, nesses outros projetos pelos quais está lutando aí, antagônicos, e me faz pensar também um pouco nessa disputa, nessa ocupação do Estado do MST, né, porque me parece que, assim, nesse âmbito, isso é só uma coisa que surgiu, assim, mas uma resposta seria assim, ó, tá vendo? Por isso que a gente tem que criar nossos espaços autônomos, a gente tem que parar de ficar tentando conseguir recurso do Estado, não sei o quê, porque o Estado é isso aí, entendeu? Então, uma coisa mais apatista, assim. Ou, pelo contrário, né? É por isso que precisamos ocupar essas instituições, é por isso que precisamos de escola pública em assentamento e precisamos de autonomia para gerir essas escolas e decidir como vai ser ensinamento, né? Então, essa tem sido mais a posição do MST, assim. É essa luta por posição constante que, nesse momento, está bem difícil, né? A posição parece cada vez mais... né, se a gente for colocar assim como um ganho ou perda de terreno, parece que a direita ganhou bastante terreno nessa luta de posição, né? Inclusive, ou principalmente dentro do Estado, em governos, por exemplo, em São Paulo e tal, mas a posição do movimento seria que é preciso se engajar nessa luta de posição e inclusive dentro do Estado, justamente por causa disso, assim. Então, mas é isso, tá? Eu não, de novo, talvez por causa da concepção de utopia, eu não vejo tanto essas escolas como um contraponto ao argumento ou ao conceito, eu vejo elas como reveladoras desse antagonismo desses projetos distintos que estão aí, né? Podemos pensar isso de novo como só mais um exemplo do que a gente poderia chamar de luta de classes, assim, é isso. Então, essa luta está se dando também nesse âmbito, né? Então, essas escolas se colocam como projetos antagônicos, por exemplo, a esses espaços educacionais do MST. Acho que é isso, e não surpreende, né, que a luta esteja se dando também nesse âmbito. É isso mesmo, assim. Estou anotando.
Bacana. Eu vou terminar aqui o encontro agradecendo ao Guilherme, tá? Vou gravar, deixar disponível também para quem quiser rever. Acho que você traz, Guilherme, elementos muito legais assim para o grupo. Se a gente for pensar nessa tentativa que a gente está de construir um terreno comum, né? E eu acho que pensando um pouco no projeto que tomara dê certo, bem, né? De pensar um pouco o imaginário político, né, da América Latina e tal, eu acho que tem aqui um elemento bom assim para a gente poder pensar assim, né, numa investigação com os movimentos sociais sobre os sentidos utópicos que eles estão criando, né? Então pensar talvez o que seria a utopia menor do ponto de vista de uma cozinha solidária, pensar um pouco do ponto de vista da Olga Benário e a questão da luta das mulheres e da defesa contra a violência das mulheres, por aí vai, né? E como que a gente pode construir isso, né, junto com eles, que eu acho que construir essa narrativa deles, né? Eu acho que é um dado que pode ser interessante, assim, para o próprio movimento, né? Muitos de vocês são militantes, podem pensar coisas até melhores do que eu, que estou um pouco mais afastado do mundo da militância. Então, acho que eu te agradeço aí por trazer esse elemento, que eu acho que a gente valeria muito a pena de depois, uma outra hora, voltar e pensar categorias a partir disso, né? O próximo encontro a gente vai mudar um pouco de chave, né? Vamos falar de fascismo global e tal, mas eu acho que é importante, ao mesmo tempo, o nosso grupo nunca perder de vista, né, essa outra dimensão, né? E, enfim, não sei se mais alguém gostaria de comentar, fazer um aviso final, assim. Para quem estiver na UFABC, no dia 6 e 7 vai ter um centenário do Foucault, né? Vai ter um seminário dos Você e o Cadu. seminário do Foucault, o Cadu está organizando, tal, vai ser um evento bacana. E é isso. E dia 30 de julho, volta a reforçar, vai ter um encontro com o Vladimir aqui na UFABC, a partir dos livros. Eu vou mobilizar o quanto antes, que eu pedi os nomes e tal, mas eu ainda não mandei lá para a editora. Mas vou mandar quanto antes para vocês terem acesso ao livro. Tá bom? Você, antes de você ir, a gente depois pode conversar isso, depois que acabar? Pouquinho, tudo bem. Então é isso. E aí, em breve, os grupos, eu espero que vocês possam se reorganizar também, os GTs. A gente precisa fazer, eu vou incluir você, Michele, de teoria crítica. O coordenador é o Bruno. Então, a gente tenta um novo encontro. Não, na próxima semana, para mim, não daria, mas na seguinte seria mais possível. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço, bom revê-las e sigamos em contato aí. E obrigado a todo mundo aí por ter lido o texto e pelos comentários. Agradeço bastante, de coração. Imagina, foi muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de Obrigada, semana. gente. Valeu, Boa semana. gente. Tchau, tchau.